1 ano de casamento, e meu marido nunca tinha me tocado de verdade. Quando descobri o motivo, meu mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Esta é a história de como um casamento sem intimidade revelou um segredo que mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre amor. Meu nome é Helena, tenho 57 anos e durante muito tempo guardei essa história como vergonha profunda. Achava que era culpa minha, que tinha algo errado comigo, que não era mulher suficiente. Mas hoje, décadas depois, entendo que a história nunca foi sobre mim. Era sobre ele, sobre dor que carregava, sobre segredo que quase destruiu nós dois. Conheci Roberto quando eu tinha 24 anos. Era 1992. Eu trabalhava como secretária numa pequena empresa de contabilidade em Belo Horizonte. Ele era auditor, visitava nosso escritório regularmente para revisar as contas de clientes. Era homem bonito, de jeito discreto, alto, magro, cabelos escuros sempre bem penteados, óculos de armação fina, roupas sempre impecáveis. Tinha jeito calmo, voz suave, sorriso tímido que aparecia raramente, mas que iluminava o rosto quando aparecia. Nosso relacionamento começou lentamente. Primeiro foram conversas profissionais sobre trabalho. Depois começamos a falar sobre outras coisas durante o cafezinho. Descobrimos que ambos gostávamos de ler, que ambos éramos filhos únicos, que ambos tínhamos perdido o pai jovem. Havia conexão que ia além de atração física. Era conexão de almas que se reconheciam. Roberto me pediu em namoro 3 meses depois de nos conhecermos. Foi tímido, nervoso, como adolescente pedindo pela primeira vez. Helena, eu gostaria muito de te convidar para jantar, não como colega, mas como alguém que gosta muito de você. Gostaria de namorar comigo? Meu coração derreteu com a timidez dele. Claro que sim, Roberto. Eu também gosto muito de você. O namoro foi casto de forma que na época me pareceu romântico. Roberto nunca tentou me beijar nos primeiros encontros. Segurava minha mão com delicadeza, me abraçava de forma respeitosa, mas não havia beijos apaixonados ou tentativas de ir além. Quando finalmente nos beijamos, 2 meses depois de começarmos a namorar, foi beijo suave, rápido, quase fraternal. Comentei com minha mãe sobre isso. Mãe, o Roberto é tão respeitoso, nem parece os outros homens que só querem uma coisa. Ela sorriu. Isso é sinal de homem bom, filha. Homem que respeita é homem que ama de verdade. Casar com ele seria sorte sua. E eu acreditei. Acreditei que estava com um príncipe encantado, diferente de todos os outros, especial. Depois de 1 ano e meio de namoro, Roberto me pediu em casamento. Foi num restaurante simples, mas aconchegante, com um anel modesto, mas bonito. Helena, você é a mulher mais incrível que já conheci. Seria honra passar minha vida ao seu lado. Quer casar comigo? Chorei de alegria. Sim, Roberto. 1000 vezes sim. O casamento foi em outubro de 1994. Cerimônia pequena na igreja do bairro, festa modesta com familiares e amigos próximos. Roberto estava lindo de terno, eu de vestido branco que minha mãe ajudou a escolher. Trocamos votos com lágrimas nos olhos. Prometemos amor eterno, fidelidade, companheirismo. Tudo parecia perfeito. A lua de mel foi em Búzios. 1 semana num hotel de beira de praia. Era minha primeira viagem assim. Minha primeira vez longe de casa com homem. Estava nervosa, mas animada. Minha mãe tinha me dado a conversa, explicado o básico do que aconteceria na noite de núpcias. Dói um pouco no começo, mas depois fica bom, ela disse. Seja paciente com ele e ele será paciente com você. Mas a noite de núpcias não aconteceu. Roberto disse que estava cansado da viagem, que preferia esperar para estarmos mais relaxados. No segundo dia, disse que tinha bebido demais no jantar e não estava se sentindo bem. No terceiro dia não havia mais desculpas, apenas silêncio desconfortável e ele dormindo do outro lado da cama, de costas para mim. Voltamos da lua de mel e eu ainda era virgem. Achei estranho, mas não comentei com ninguém. Era assunto íntimo demais, vergonhoso. Achei que talvez
Roberto tivesse problema médico que tinha vergonha de admitir. Esperei que ele trouxesse o assunto, que explicasse, que procurasse ajuda. Alugamos apartamento pequeno. Começamos vida de casados. Roberto era companheiro perfeito em tudo que não envolvesse intimidade. Ajudava nas tarefas de casa, conversávamos sobre nossos dias, assistíamos televisão abraçados no sofá, mas quando chegava a hora de dormir, ele se virava para o lado, me dava beijo na testa e dormia. Tentei iniciar algumas vezes, me aproximava, tocava, tentava ser sedutora do jeito que imaginava que deveria ser. Roberto ficava tenso, encontrava desculpa para sair da cama, ia ao banheiro e demorava tanto que quando voltava, eu já estava dormindo ou fingindo dormir. 3 meses depois do casamento, finalmente confrontei. Roberto, precisamos conversar sobre nós, sobre nossa intimidade, ou falta dela. Ele ficou pálido. Do que você está falando? Você sabe do que estou falando. Somos casados há 3 meses e nunca fizemos o que casais fazem. Tem algo errado? É comigo? Sou eu que não te atraio? Não, não é você, ele disse rapidamente. Você é linda, perfeita. É só que eu preciso de tempo. É difícil para mim. Tive experiências ruins no passado. Mas vamos conseguir, prometo. Só preciso de mais tempo. Aceitei a explicação porque queria acreditar, porque amava ele e achava que amor era suficiente para superar qualquer coisa. 6 meses se passaram. Depois 9. Depois 1 ano. 1 ano inteiro de casamento. E meu marido nunca tinha me tocado de forma íntima. Dormíamos na mesma cama, mas podíamos estar em planetas diferentes. Eu chorava no chuveiro, me perguntando o que estava errado comigo. Por que não era desejável? Por que não era suficiente? Comecei a me arrumar mais. Comprei lingerie bonita que nunca tinha usado. Fiz dieta, malhei, mudei o cabelo. Nada funcionava. Roberto continuava carinhoso, atencioso, presente em tudo exceto aquilo. Exceto o único elo que faltava para sermos realmente marido e mulher. Minha mãe começou a perguntar sobre netos. Quando vão me dar um netinho? Vocês estão tentando? Eu mentia. Estamos tentando, mãe. Essas coisas levam tempo. Ela sorria. Verdade. Mas não demora muito. Vocês são jovens, saudáveis. Logo acontece. E eu sorria de volta, morrendo por dentro. As amigas comentavam sobre suas vidas conjugais, sobre maridos que eram muito insistentes, sobre ter que inventar desculpas para não fazer amor porque estavam cansadas. Eu ficava em silêncio, invejando problemas delas. Daria tudo para ter marido insistente demais, ao invés de marido que nem me tocava. Foi numa noite, depois de discussão, particularmente difícil sobre o assunto, que Roberto finalmente cedeu um pouco. Está bem, vamos tentar, mas apaga a luz, por favor. Apaguei. Na escuridão total do quarto, Roberto se aproximou. Começou a me tocar, mas as mãos dele tremiam. A respiração estava acelerada de forma que não parecia excitação, parecia pânico. Quando tentou de fato, não conseguiu. O corpo dele simplesmente não respondeu. Ele se afastou, foi ao banheiro, trancou a porta. Ouvi soluços abafados. Bati na porta. Roberto, amor, abre. Vamos conversar. Não consegui, ele disse do outro lado. Desculpa. Desculpa por não ser homem suficiente para você. Eu não disse nada porque não sabia o que dizer. Como consolava marido que não conseguia consumar casamento? Como se apoiava alguém num problema que não entendia? Sugeri que procurássemos ajuda. Terapeuta, médico, qualquer um. Roberto recusou com veemência. Não vou falar disso com estranhos. Não vou ser examinado como se fosse defeituoso. Vamos resolver, sozinhos. Mas não resolvíamos. Só continuávamos naquele limbo de casamento que não era casamento de verdade. Comecei a pesquisar sozinha. Li sobre disfunção erétil, sobre problemas psicológicos, sobre traumas sexuais, mas nada parecia se encaixar completamente. Roberto não tinha problema com ereção pela manhã. Tinha corpo funcionando normalmente. O problema era específico comigo, na cama, quando havia expectativa. Foi minha amiga Cristina que plantou semente de dúvida. A gente estava tomando café, eu tinha me aberto um pouco sobre minhas frustrações. Ela perguntou algo que nunca tinha considerado. Helena, você já pensou que talvez ele não goste de mulher?
Fiquei indignada. Claro que não. A gente é casado. Ele me ama. Ela deu de ombros. Amor não é a mesma coisa que desejo, e casamento não significa atração. Muitos homens se casam para esconder quem realmente são. A ideia ficou na minha cabeça como veneno. Comecei a observar Roberto diferente. A maneira como ele nunca olhava para outras mulheres na rua. Como ele tinha poucos amigos homens, e os que tinha eram distantes. Como ele nunca falava sobre seu passado amoroso, sobre ex-namoradas, sobre nada. 1 ano depois do casamento, eu estava destruída emocionalmente. Minha autoestima era 0. Achava que era feia, não desejável, fracasso como mulher. Roberto percebeu meu estado. Tentou compensar sendo ainda mais atencioso, mais presente. Mas a atenção não era o que eu precisava. Precisava ser desejada. Precisava ser tocada. Precisava entender por que estava vivendo casamento de fachada. Foi então que decidi investigar de verdade. Procurar nas coisas dele, descobrir se havia segredo que ele escondia, porque tinha que haver. Ninguém simplesmente não consumava casamento sem motivo. E se ele não ia me dizer a verdade, eu teria que descobrir sozinha. Comecei com coisas pequenas. Olhava as gavetas dele quando estava arrumando roupa, checava os bolsos das calças antes de lavar. Procurava por qualquer coisa que pudesse explicar. Bilhetes, números de telefone, evidência de affair, qualquer coisa. Encontrei nada. Roberto era meticuloso, organizado, não deixava rastros. Então, passei para lugares mais óbvios. Computador. Roberto tinha computador pessoal no escritório que montamos no segundo quarto. Um dia, quando ele saiu para trabalhar, liguei o computador. Estava protegido por senha. Tentei datas óbvias. Nosso aniversário de casamento, meu aniversário, aniversário dele. Nada funcionou. Tentei nomes. Meu nome, nome dele, nome da mãe dele. Ainda nada. Fiquei frustrada, mas não desisti. Observei ele digitando a senha de longe, tentando memorizar os movimentos dos dedos. Eram 7 caracteres, mas de que ângulo eu estava, não conseguia ver exatamente quais teclas pressionava. Precisava de outra estratégia. Foi minha cunhada, Silvia, irmã de Roberto, que, sem saber, me deu pista. Estava visitando, tomando chá na sala, conversando sobre família. Você sabia que o Roberto teve amigo muito próximo quando era adolescente? Ela comentou casualmente. Marcelo alguma coisa. Eram inseparáveis. Nossa mãe até brincava que eram irmãos siameses. Meu coração acelerou. Roberto nunca tinha mencionado esse amigo. O que aconteceu com ele? Perguntei tentando soar casual. Silvia deu de ombros. Não sei direito. Acho que se mudou. Ou talvez brigaram. Roberto nunca mais falou dele depois dos 17, 18 anos. Ficou bem triste na época, lembro disso. Fechado, quieto. Mamãe achava que era só fase da adolescência. Conversamos sobre outras coisas, mas minha mente ficou presa naquele nome. Marcelo. Naquela noite, quando Roberto saiu para comprar pão, corri para o computador. Digitei Marcelo como senha. Errado. Tentei Marcelo 1977. Ano que Roberto tinha 17. Errado. Tentei Marcelo 77. A tela desbloqueou. Meu coração quase saiu pela boca. Comecei a procurar arquivos, documentos, fotos, qualquer coisa. A maioria era trabalho, planilhas de contabilidade, relatórios chatos, mas havia pasta escondida dentro de outras pastas, marcada apenas como M. Cliquei. Dentro havia fotos. Fotos antigas, escaneadas, de qualidade ruim, mas reconhecíveis. Roberto jovem, talvez 16 ou 17 anos, com outro menino da mesma idade. Moreno, sorriso largo, braço em volta dos ombros de Roberto. As fotos eram inocentes à primeira vista. 2 amigos. Mas havia algo na forma como olhavam um para o outro. Algo na proximidade dos corpos. Algo que fez meu estômago revirar. Havia mais fotos. Roberto e Marcelo na praia, na cachoeira, no que parecia ser quarto, sentados muito próximos. Uma foto onde quase pareciam estar se beijando, mas estava desfocada. Impossível ter certeza. E havia cartas, digitalizadas, cartas escritas à mão, caligrafia jovem, mas legível. Abri uma. Começava.
meu amor, não meu amigo, não meu irmão, meu amor. Continuei lendo, as mãos tremendo. A carta falava sobre saudade, sobre noites juntos, sobre futuro que queriam construir, sobre medo de serem descobertos, sobre ter que esconder o que sentiam. Era carta de amor, inegavelmente. Abri outra. Essa era de Marcelo para Roberto. Falava sobre como era difícil fingir na frente das famílias, como doía ter que agir como apenas amigos quando eram muito mais, como queria poder segurar a mão dele em público, como sonhava com um dia que poderiam ser livres. As palavras eram desesperadas, apaixonadas, trágicas. Ouvi o carro de Roberto chegando. Fechei tudo rapidamente, desliguei o computador, voltei para a sala, sentei no sofá tentando parecer normal, mas o coração batia tão forte que achei que ele ia ouvir. Roberto entrou com sacola de pão, sorrindo. Demorou porque a padaria estava cheia. Sorri de volta, forçado. Tudo bem, não tem problema. Passamos o resto da noite em normalidade falsa. Jantamos, assistimos televisão, conversamos sobre amenidades. Mas eu estava processando, tentando entender. Meu marido tinha sido apaixonado por homem. Tinha tido relacionamento com homem. E, aparentemente, nunca tinha superado. Nos dias seguintes, voltei ao computador sempre que podia. Li todas as cartas. Havia dezenas. Algumas eram felizes, falando sobre momentos roubados, sobre beijos escondidos, sobre noites onde mundo parecia perfeito. Outras eram tristes, sobre brigas, sobre medo, sobre pressão das famílias para serem normais. A última carta era de Roberto para Marcelo. Estava datada de dezembro de 1995, apenas 6 meses antes de nos conhecermos. Dizia: não posso mais. Minha família descobriu, minha mãe chorou, meu pai me disse que me deserdaria, disseram que é doença, que posso curar se quiser. Vou tentar, Marcelo. Vou tentar ser o que eles querem. Vou tentar gostar de mulher. Não porque não te amo, mas porque não tenho força para lutar contra todo mundo. Me desculpa por ser covarde. Te amarei sempre, mesmo que tenha que fingir que não. Chorei lendo aquilo. Chorei por Roberto adolescente que tinha sido forçado a negar quem era. Chorei por Marcelo que tinha perdido pessoa que amava. Mas também chorei por mim. Porque tinha sido ferramenta na negação de Roberto. Tinha sido escolhida não porque ele me amava, mas porque era a mulher apropriada para se casar, para mostrar para a família que tinha se curado. Confrontei ele numa sexta à noite. Havia planejado como fazer, o que dizer, como manter calma. Mas quando chegou a hora, tudo saiu de uma vez. Roberto, encontrei as cartas, as fotos, sei sobre Marcelo, sei sobre tudo. Ele ficou branco, completamente branco. Sentou lentamente no sofá como se pernas não aguentassem mais. Como? A senha do computador era nome dele, falei. Mas você nunca superou ele, superou? Roberto colocou o rosto nas mãos. Não, nunca superei. Nunca vou superar. Silêncio pesado preencheu sala. Depois ele continuou, voz abafada pelas mãos. Minha família descobriu quando tinha 17. Pegaram a gente juntos. Meu pai me bateu. Minha mãe chorou por dias. Me mandaram para psicólogo que disse que era fase, que podia mudar se quisesse. Me pressionaram tanto que, eventualmente, concordei em tentar. Conheci você e pensei que podia funcionar. Você era gentil, inteligente, bonita. Pensei que se tentasse forte o suficiente, conseguiria. Conseguiria ser normal. Conseguiria amar mulher do jeito que deveria. Me casei com você acreditando que amor seria suficiente, que eventualmente meu corpo responderia. Ele olhou para mim então, lágrimas escorrendo, mas não funcionou. Não porque você não seja incrível, mas porque não sou quem preciso ser para te amar do jeito que merece. Você me usou, falei, a raiva finalmente vindo. Me usou como capa, como prova para sua família de que está curado, como disfarce para esconder quem você realmente é. Ele balançou a cabeça. Não foi assim. Eu realmente te amo, Helena, só não da forma que marido deve amar esposa. Te amo como ama amiga,
como ama companheira, mas não consigo te desejar. Não importa quanto tente. Então por que casou comigo? Gritei. Por que me condenou a casamento sem intimidade? Por que me fez pensar que problema era comigo? Ele levantou, tentou se aproximar. Parei ele com mão levantada. Não me toca. Não agora. Porque pensei que podia mudar, ele disse desesperado. Pensei que se fingisse tempo suficiente, viraria verdade. Minha família estava tão aliviada quando comecei a namorar-vos, minha mãe até parou de chorar. Não podia decepcioná-los de novo. Então me sacrificou, concluí. Sacrificou minha vida, minha autoestima, minha sanidade, para fazer sua família feliz. Ele não respondeu porque não havia o que dizer. Era verdade, e ambos sabíamos. Passei semanas depois daquele confronto num estado de choque. Continuávamos vivendo na mesma casa, mas agora como estranhos. Roberto dormia no sofá. Mal conversávamos, pensei em divórcio, falei com o advogado, entendi o processo. Mas havia parte de mim que ainda amava Roberto. Não como mulher ama marido, mas como pessoa ama pessoa. Ele não era monstro, era homem quebrado, tentando sobreviver em mundo que não aceitava quem era. Minha mãe percebeu tensão. Está tudo bem entre vocês? Parece que tem algo errado. Quase contei, quase desabafei tudo. Mas olhei para ela, para a mulher da geração que achava que ser gay era doença, era escolha, era pecado. Sabia que não entenderia. Sabia que culparia Roberto, talvez até me culparia por não ser mulher suficiente para curá-lo. Está tudo bem, mãe. Menti. Só estresse de trabalho. Ela pareceu aceitar, mas seus olhos diziam que sabia que era mentira. Roberto tentou conversar várias vezes. Helena, precisamos decidir o que fazer. Não podemos continuar assim. Eu sei, respondia, mas não sei o que fazer. Como seguimos? Como ficamos casados sabendo verdade? Como nos divorciamos sem explicar para todo mundo? Foi numa noite particularmente difícil que tudo mudou de novo. Estava na cozinha preparando chá quando ouvi batida na porta. Era tarde, quase 10 da noite. Roberto estava no escritório trabalhando. Fui atender surpresa porque não esperávamos visitas. Abri a porta e vi homem que não conhecia. Alto, moreno, bonito de jeito maduro. Tinha uns 40 anos, cabelos com alguns fios grisalhos, olhos castanhos intensos. Posso ajudar? Perguntei. Ele hesitou. Desculpa incomodar tão tarde. Estou procurando Roberto Mendes. Ele mora aqui? Sim, é meu marido. Quer que eu o chame? O homem ficou pálido. Seu marido? Claro! Ele se casou. Houve algo na voz dele, uma dor que reconheci porque tinha sentido a mesma. Você é Marcelo, falei. Não era pergunta. Ele pareceu chocado. Como você sabe? Sei de tudo, respondi simplesmente. Entre. Acho que vocês precisam conversar. Deixei ele na sala e fui chamar Roberto. Tem alguém aqui para te ver. Quem? Ele perguntou distraído, ainda olhando para o computador. Marcelo. Roberto congelou. Literalmente parou de respirar por segundo. Depois levantou tão rápido que derrubou a cadeira. O quê? Marcelo está aqui? Agora? Assenti. Na sala, esperando por você. Ele passou por mim correndo e ouvi a exclamação abafada quando chegou na sala. Fiquei no corredor, sem saber se deveria deixá-los sozinhos ou ficar. Decidi ficar, não para espionar, mas porque aquela conversa me envolvia também. Afinal, eu era esposa, mesmo que fosse esposa de papel. Encostei na parede do corredor, ouvindo. Marcelo, não acredito que é você. Quanto tempo? 12 anos. A voz de Marcelo respondeu. 12 anos desde aquela carta, desde que você disse que ia tentar mudar. Silêncio. Depois Roberto, voz quebrada. Desculpa. Desculpa por tudo, por ter sido covarde, por ter te deixado, por... Para. Marcelo o interrompeu. Não vim aqui para te fazer sentir culpado. Vim porque minha mãe está morrendo. Câncer. Ela me fez prometer que encontraria você antes dela ir. Disse que sempre sentiu culpa por como as coisas terminaram entre nós, por ter contribuído para nos separarem. Queria que eu te dissesse que ela entende agora. Que lamenta. Sua mãe? Roberto soou surpreso. Dona Beatriz, ela foi uma das que mais nos condenou. Eu sei, mas pessoas mudam. Ela mudou. Teve tempo para refletir,
para entender que amor é amor, independente de forma. Me pediu perdão antes de ficar muito doente. E me pediu que procurasse você, que me certificasse de que estava bem. Há silêncio longo. Então, Roberto perguntou: E você? Você está bem? Estou, Marcelo respondeu. Levou tempo, muita terapia, mas estou bem. Vivo em São Paulo agora, trabalho como designer. Tenho parceiro, João. Estamos juntos há 5 anos. Ele é incrível. Pausa. E você? Está feliz? Mais silêncio. Depois Roberto, quase sussurrando: Não, não estou. Me casei porque pensei que deveria, porque família esperava, mas não funciona. Não consigo ser marido, que ela merece. Não consigo ser o que preciso ser. Entrei na sala naquele momento. Ambos olharam para mim, surpresos. Ele tem razão, falei, voz calma apesar do coração acelerar. Ele não consegue. E eu passei ano inteiro me culpando, achando que problema era comigo, até descobrir que nunca foi sobre mim. Marcelo me olhou com algo parecido com pena. Você sabia? Descobri há algumas semanas, respondi. As cartas, as fotos, tudo. Roberto colocou o rosto nas mãos. Helena, desculpa por ter te colocado nessa situação. Eu realmente pensava que conseguiria. Sentei na poltrona, de repente cansada de tudo. Eu sei, mas não consegue mudar quem você é, Roberto. Ninguém consegue. Marcelo estava certo ali na sua frente à prova. Ele é gay, você é gay. E fingir o contrário só machuca todo mundo. Marcelo olhou entre nós dois. Vocês vão se divorciar? Ainda não decidimos, respondi. É complicado. Famílias, igreja, sociedade. Todo mundo tem opinião sobre quem devemos ser. Ele assentiu. Entendo. Passei por isso. Mas posso te dizer uma coisa? Viver mentira é pior que enfrentar verdade. Muito pior. Os 3 ficamos sentados na sala por horas. Conversamos sobre tudo. Marcelo contou como foi sair do armário completamente, como família reagiu, como alguns aceitaram eventualmente e outros nunca falaram com ele de novo. Contou sobre João, sobre vida que construíram juntos em São Paulo, sobre felicidade que encontrou sendo autêntico. Roberto chorou. Chorou como não tinha chorado desde que descobri verdade. Eu queria aquilo, ele disse. Queria poder ser eu mesmo. Mas tinha tanto medo de ser rejeitado, de ser odiado, de perder tudo. Então escolhi mentira porque parecia mais segura. Marcelo segurou mão dele, mas não era mais segura, só era mais solitária. Quando Marcelo foi embora já era madrugada. Roberto e eu ficamos sentados na sala, exaustos emocionalmente. Você ainda o ama, afirmei. Não era pergunta. Ele assentiu lentamente. Sempre amei. Nunca parei. Mas achei que amor não era suficiente. Que tinha que fazer o que era certo, o que esperavam de mim. E agora? Perguntei. O que fazemos agora? Ele olhou para mim. O que você quer fazer? Honestamente, quero que você seja feliz. Quero que seja livre para amar quem quiser. Mas também quero que seja honesto. Comigo, com sua família, com o mundo. Chega de mentiras. Mas e você? Ele perguntou. E sua felicidade? Vou ficar bem, respondi. E era verdade. Ia doer, ia ser difícil. Explicar para a família, para amigos. Mas preferia dor da verdade que continuação da mentira. Você merece ser amada de verdade, Roberto disse. Por alguém que te deseje, que te queira completamente. Eu roubei isso de você. Não roubou, corrigi. Nós 2 entramos nisso ingênuos. Você pensando que podia mudar, eu pensando que amor romântico resolveria tudo. Ambos estávamos errados, mas podemos corrigir, podemos ser honestos a partir de agora. Nos dias seguintes, começamos a planejar separação. Seria amigável, sem culpas públicas. Diríamos que crescemos em direções diferentes, que percebemos que éramos melhores como amigos. Mentira branca para proteger ambos. Mas entre nós, seria verdade. Minha mãe ficou devastada quando contei. Como assim vão se separar? Vocês pareciam tão felizes. Nem sempre aparências dizem verdade, mãe. Às vezes pessoas simplesmente não são compatíveis. Ela quis saber mais, quis detalhes. Fui vaga. Não ia expor Roberto assim. Não ia usar orientação sexual dele como arma. A família dele reagiu pior.
Mãe de Roberto me ligou chorando. Helena, o que aconteceu? O que você fez? O que eu fiz? Repeti, incrédula com audácia. Não fiz nada, além de perceber que seu filho não me ama do jeito que marido deve amar esposa. Ela ficou em silêncio. Depois, ele te disse sobre ele ser gay? Completei. Sim, me disse. Ou melhor, descobri sozinha. Outro silêncio. Depois ela, voz pequena. Pensei que tinha curado. Os psicólogos disseram que podia, que era só fase, que com amor de mulher boa ele mudaria. Não é doença, dona Lúcia. Não tem cura porque não há nada para curar. É quem ele é. Sempre foi. Ela começou a chorar. Eu só queria que ele fosse normal. Que tivesse vida normal, família normal. Ele pode ter isso, falei. Só não comigo. E não da forma que você imagina. Mas pode ser feliz se deixar, se aceitar. Eu falhei como mãe? Ela perguntou, voz destruída. Não. Falhou em aceitar filho como ele é. Mas pode consertar. Pode começar agora. Roberto visitou Marcelo em São Paulo. Ficou semana. Quando voltou, estava diferente. Mais leve, mais em paz. Conversamos? Perguntei. Conversamos sobre tudo. Sobre passado, sobre presente, sobre possibilidades. E incentivei. Ele quer tentar de novo. Eu quero tentar de novo. Mas não antes de resolver as coisas aqui direito. Não antes de ser honesto com todo mundo. Você vai se assumir? Perguntei, surpresa e impressionada. Ele assentiu. Vou, pelo menos para a família. Talvez para alguns amigos. Não preciso gritar aos quatro ventos, mas não quero mais mentir. Não quero mais fingir ser quem não sou. Abracei ele então. Primeira vez que abraçávamos de verdade em meses. Estou orgulhosa de... Ele me abraçou de volta, chorando. Obrigado por entender, por não me odiar. Nunca te odiei, sussurrei. Só estava magoada. Mas entendo agora. E quero que seja feliz. O divórcio foi processado rapidamente. Roberto não contestou nada. Dividimos tudo de forma justa. Apartamento foi vendido, valor dividido. Não tínhamos filhos, então não havia custódia para negociar. Foi tudo muito civilizado, muito adulto. Mas doloroso mesmo assim. Porque era fim de sonho, mesmo que fosse sonho baseado em mentira. A parte mais difícil foi explicar para todo mundo. Amigos não entendiam. Vocês pareciam tão apaixonados. O que aconteceu? Mentíamos. Simples assim. Descobrimos que queríamos coisas diferentes da vida. Melhor terminar agora que mais tarde. A maioria aceitou a explicação superficial. Alguns insistiram em tentar nos reconciliar. Foi exaustivo. Roberto começou terapia sério. Não mais aquelas sessões de conversão que família tinha forçado quando adolescente, mas terapia de verdade. Com um psicólogo que o ajudava a aceitar quem era, a processar trauma de anos de repressão, a aprender a viver autenticamente. Vi mudança nele ao longo dos meses. Ficou mais aberto, mais relaxado, mais ele mesmo. 3 meses depois da separação oficial, Roberto me ligou. Posso te encontrar? Preciso te contar algo. Concordei. Nos encontramos num café, terreno neutro. Ele parecia nervoso, mas também animado. Vou me mudar para São Paulo, anunciou. Para ficar perto do Marcelo? Sim, a gente está tentando de novo. De verdade dessa vez. Sorri genuinamente. Estou feliz por você. De verdade. Ele pareceu aliviado. Obrigado. Isso significa muito. Também vou me assumir para minha família. Completamente. Sem meias palavras. Meu coração acelerou. Tem certeza? Minha mãe vai ter que aceitar ou não aceitar. Não posso continuar vivendo para agradar ela. Já desperdicei muito tempo fazendo isso. Como você acha que ela vai reagir? Ele deu de ombro. Mal, provavelmente. Mas a mãe do Marcelo eventualmente aceitou. Até pediu perdão antes de morrer. Talvez a minha também aceite, com o tempo. E se não aceitar, vou ter que aprender a viver com isso. Ficamos em silêncio por momento. Depois, ele perguntou. E você? Como está lidando com tudo? Honestamente, ainda estou processando. 1 ano de casamento onde me senti invisível, não desejada. Descobrir que não era sobre mim, mas também não ter como não levar para o pessoal. É complicado. Ele pegou minha mão através da mesa. Você era incrível. É incrível.
Qualquer homem heterossexual seria sortudo de te ter. O problema sempre foi meu, não seu. Eu sei disso agora, respondi. Mas na época pensei que era feia, que não era mulher suficiente. Passei noites chorando, me odiando. Sinto muito, ele disse, e lágrimas começaram a cair. Sinto muito por ter te colocado nisso, por ter sido tão egoísta, tão covarde. Você merecia honestidade desde o início. Você também, retruquei. Merecia a família que te aceitasse, sociedade que te permitisse ser quem é. Nenhum de nós teve o que merecia, mas podemos ter a partir de agora. Ele concordou. A partir de agora, verdade. Não importa quanto dói. Roberto contou para a família dele na semana seguinte. Me ligou depois, voz trêmula. Foi horrível. Meu pai disse que não tenho mais filho. Minha mãe chorou, disse que falhei ela. Minha irmã foi única que me abraçou. Disse que sabia, que sempre suspeitou. Sinto muito, falei sincera. Dói tanto? Ele perguntou. Dói mais que esperava, mas também há alívio, de não precisar mais fingir. Nos meses seguintes mantivemos contato esporádico. Roberto se mudou para São Paulo, começou vida nova com Marcelo. Postava fotos nas redes sociais, eles dois juntos, sorridentes, claramente apaixonado. Vi comentários maldosos de pessoas que sabiam história, ou achavam que sabiam, mas também vi comentários de apoio. Pessoas dizendo que eram corajosos, que inspiravam. Eu, por outro lado, estava reconstruindo. Voltei a morar sozinha. Apartamento pequeno, mas aconchegante. Foquei no trabalho, em amizades, em redescobrir quem era fora de casamento. Foi processo lento, mas necessário. Comecei terapia também. Precisava processar tudo o que tinha acontecido, entender meus próprios sentimentos, aprender a confiar de novo. Minha terapeuta, Dona Vera, me fez perguntas difíceis. Você sente raiva dele? Às vezes. Não raiva grande, mas irritação, por ter sido usada, mesmo que não intencionalmente. Você o perdoa? Estou tentando, entendo por que ele fez. Mas perdão é processo, não um evento único. E você? Quando vai começar a viver para você? A pergunta me pegou desprevenida. Estou vivendo. Para mim. Está? Ela insistiu. Ou está só existindo? A diferença? Viver é buscar alegria, conexão, crescimento. Existir é só passar pelos movimentos. Qual você está fazendo? Fiquei sem resposta. Porque tinha razão. Estava existindo, não vivendo. Comecei a fazer mudança, pequenas no início. Voltei à academia não para ficar bonita para alguém, mas para me sentir forte. Comecei aulas de dança, algo que sempre quis fazer. Viajei sozinha pela primeira vez, fim de semana em Paraty. Apenas eu, livros e praia. Foi libertador. Foi nessa viagem que conheci André. Estava lendo na varanda da pousada quando ele pediu recomendação de restaurante. Alto, moreno, olhos gentis, sorriso fácil. Conversamos por horas, sobre livros, sobre vida, sobre nada e tudo. Quando mencionei casualmente que era divorciada, ele não fez perguntas invasivas. Apenas disse: o passado é passado. O que importa é quem somos agora. Não foi amor à primeira vista, foi interesse, foi atração, foi possibilidade. Trocamos números, começamos a conversar. Descobrimos que morávamos na mesma cidade, trabalhávamos perto, começamos a nos encontrar para café, para jantar, para caminhadas. André era diferente de Roberto em todos os sentidos, mas principalmente era disponível, emocionalmente, fisicamente. Estava presente de formas que Roberto nunca pôde estar. Nossa primeira vez juntos foi 6 meses depois de nos conhecermos. Eu estava nervosa, ainda carregando inseguranças do casamento anterior. E se não fosse boa o suficiente? E se ele ficasse desapontado? André percebeu minha tensão. Parou, me olhou nos olhos. Helena, não há pressa. Podemos ir devagar. Ou podemos simplesmente ficar abraçados. O que você quiser. Quero você, sussurrei. Mas tenho medo. Medo do quê? Medo de não ser suficiente. Meu ex-marido nunca me quis. E se... Ele colocou o dedo nos meus lábios. Seu ex era gay. Não tinha nada a ver com você. E eu? Eu te quero tanto que está me matando ir devagar. Mas vou, porque você vale a pena. Foi gentil, foi paciente,
Foi tudo que Roberto nunca foi. E depois, deitados abraçados, chorei. André ficou preocupado. Fiz algo errado? Te machuquei? Não, respondi. Foi perfeito. Estou chorando porque finalmente entendo. Finalmente sei como é ser desejada de verdade, como é ser tocada com vontade. E dói perceber quanto tempo perdi achando que problema era comigo. Ele me abraçou mais forte. Não foi tempo perdido, foi aprendizado. Você aprendeu o que não quer, o que não aceita. Agora sabe o que merece. E merece tudo, Helena. Tudo. Roberto me ligou alguns meses depois. Helena, tenho notícia. Boa notícia. Minha mãe pediu para me ver. Quer conhecer Marcelo. Quer tentar. Meu coração se encheu de alegria por ele. Isso é incrível. Como foi? Difícil. Ela chorou muito. Pediu desculpas por anos que desperdiçamos. Disse que percebeu que preferia ter filho gay e feliz que filho fingindo e miserável. Ainda está processando, mas está tentando. É tudo o que posso pedir. Contei a ele sobre André. Como estava me sentindo, como era diferente, como era bom. Ele ficou genuinamente feliz. Você merece isso. Merece ser amada completamente. Obrigado por me perdoar o suficiente para deixar entrar alguém novo. Ainda estou trabalhando no perdão, admiti. Mas chegar lá, um dia de cada vez. Passaram-se 2 anos desde separação. Roberto e Marcelo se casaram em cerimônia pequena em São Paulo. Fui convidada. Foi estranho, mas também bonito. Ver Roberto tão feliz, tão livre, tão completamente ele mesmo. Mãe dele estava lá, ainda desconfortável, mas presente. Era progresso. André foi comigo como meu par. Apresentei ele ao Roberto. Eles conversaram brevemente, respeitosamente. Depois André me disse: ele parece bom pessoa, só estava preso. Concordei. Estávamos ambos presos. Eu em expectativas do que casamento deveria ser. Ele em medo do que era. Mas nos libertamos, ambos. A vida não foi conto de fadas depois disso. Ainda tinha dias difíceis, ainda processava trauma de ano invisível. Mas estava melhor. Estava vivendo, não apenas existindo. André e eu ficamos sérios, nos mudamos juntos. Não casamos imediatamente porque nenhum de nós tinha pressa. Casamento não era objetivo, era só possível próximo passo. Hoje, aos 57 anos, olho para trás e vejo jornada que nunca imaginei percorrer. Aquele ano de casamento sem toque, sem intimidade, quase me destruiu. Fez questionar tudo sobre mim mesma, sobre meu valor como mulher, sobre minha capacidade de ser amada. Mas também me ensinou lições que não teria aprendido de outra forma. André e eu casamos eventualmente. Foi decisão consciente, tomada sem pressa, sem pressão, cerimônia pequena na praia, apenas familiares próximos e amigos. Roberto estava lá com Marcelo. Foi um momento cheio de significado. 2 casamentos, 2 finais felizes, nascidos das cinzas de mentira que quase destruiu todos nós. Tivemos filho, Lucas, que nasceu quando eu tinha 35 anos. Gravidez foi surpresa, mas bênção. André foi presente de forma que nunca tinha experimentado. Foi a todas as consultas, segurou minha mão durante parto. Chorou quando Lucas nasceu. Foi pai desde primeiro segundo, não por obrigação, mas por escolha. Criar Lucas me ensinou muito, principalmente sobre importância de autenticidade. Desde pequeno ensinamos ele que amor vem em muitas formas, que tio Roberto e tio Marcelo se amam do mesmo jeito, que papai e mamãe se amam, que não há forma certa ou errada de ser, apenas formas honestas e desonestas. Lucas cresceu sem preconceitos que gerações anteriores carregavam. Roberto e Marcelo também tiveram filho. Adoção, menino de 5 anos chamado Pedro. Foi processo longo, burocrático, cheio de discriminação, mas conseguiram. Roberto me ligou quando o processo foi aprovado, chorando de alegria. Vamos ser pais. Depois de tudo, vamos ter família. Fiquei tão feliz por ele quanto teria ficado por conquista própria. Nossos filhos cresceram juntos. Lucas e Pedro eram como primos, apesar de não terem laço de sangue. Brincavam juntos, compartilhavam segredos, defendiam um ao outro.
Quando alguém na escola de Lucas fazia comentários sobre tios dele serem gay, Lucas respondia: "E daí? Eles são mais felizes que a maioria dos pais que conheço, incluindo os seus." A relação com a família de Roberto melhorou com anos. Mãe dele eventualmente aceitou completamente. Pediu desculpas a Marcelo pessoalmente. Disse que tinha sido tola, preconceituosa, cega. Pai dele nunca aceitou totalmente, mas pelo menos parou de ser abertamente hostil. Irmã de Roberto se tornou aliada feroz, até participava de paradas do orgulho com eles. Minha própria jornada de cura foi mais longa que esperava. Mesmo feliz com André, mesmo sabendo racionalmente que ano com Roberto não foi culpa minha, havia cicatrizes, inseguranças que surgiam em momentos inesperados. André foi paciente através de tudo. Quando eu tinha crise, quando questionava se era boa o suficiente, ele me lembrava: "Você é mais que suficiente. Você é tudo." Decidi compartilhar minha história publicamente 5 anos atrás. Comecei blog primeiro, escrevendo anonimamente sobre experiência de estar casada com um homem gay. Resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres escreveram dizendo que estavam em situações similares, que tinham maridos que não as tocavam, que suspeitavam, mas tinham medo de confrontar, que se sentiam sozinhas e culpadas. Foi Roberto quem me encorajou a tornar pública. "Helena, você pode ajudar tanta gente, mulheres que estão onde você estava, homens que estão onde eu estava, famílias que não entendem. Compartilhe. Não por mim, mas por eles." Então compartilhei. Com nome, com rosto, com toda a verdade. Houve backlash. Pessoas me acusaram de expor Roberto sem permissão, mas ele também compartilhou o lado dele da história. Fizemos juntos a apresentação unida de como mentira machuca todos envolvidos. Recebemos ódio de grupos conservadores que diziam que Roberto deveria ter tentado mais forte, que eu deveria ter sido mais compreensiva, mas também recebemos amor de pessoas que foram ajudadas pela honestidade. Comecei a dar palestras, em universidades, em grupos de apoio, em conferências sobre direitos LGBT. Falava sobre minha experiência, sobre dor, mas também sobre perdão, sobre como é possível amar alguém e ainda assim precisar deixá-lo ir. Roberto às vezes vinha comigo, contava ao lado dele. Era poderoso ver dois lados, ver como mentira machucou ambos. Uma mulher veio até mim depois de uma palestra. Estava chorando. "Seu marido também?" Perguntei gentilmente. Ela assentiu. 5 anos casados, nunca consuma. Ele diz que é estresse, que é trabalho. Mas eu sei, eu sinto, só não sei como confrontar. Segurei mão dela. Confronte com amor, não com raiva ou acusação, mas com compaixão. Ele provavelmente está sofrendo também. Mas verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que mentira. Meses depois, recebi e-mail dela. Tinha confrontado o marido. Ele confessou. Estavam se divorciando, mas amigavelmente. Ele começou terapia, ela também. Ambos estavam tristes, mas também aliviados. "Obrigada por me dar coragem", ela escreveu. "Obrigada por me mostrar que há vida depois da verdade." Essas mensagens me sustentavam. Cada história de alguém encontrando coragem, cada casamento terminado honestamente, em vez de continuar em mentira, cada pessoa escolhendo autenticidade sobre aparência, validava a dor que passei, dava propósito. Roberto escreveu livro sobre experiência dele. Crescer gay em família conservadora, tentativa de mudança através de terapia de conversão, casamento de fachada, eventualmente encontrar coragem para viver verdade. Foi best-seller. Ajudou inúmeros jovens que estavam passando por mesmo. Alguns pais leram e finalmente entenderam filhos. Não curou todos os preconceitos, mas começou conversa. Marcelo também se tornou ativista. Trabalho dele, como designer, agora incluía campanhas para direitos LGBT. Criaram organização sem fins lucrativos para ajudar jovens que foram expulsos de casa por serem gay. Pedro, filho deles, cresceu vendo pais fazerem diferença. Disse que, quando crescesse, queria ajudar também. Lucas, meu filho, se tornou psicólogo. Especializou em terapia para casais em situações não tradicionais.
Dizia que foi inspirado por nossa história, por ver como comunicação honesta salvou todos nós de amargura. Atendia casais gay, casais em relacionamentos abertos, casais lidando com questões de gênero. Era bom nisso porque entendia que amor não tem forma única. Agora, com 57 anos, vivo vida que não imaginava ser possível aos 26 quando descobri verdade. André e eu temos casamento sólido, construído sobre honestidade, comunicação, respeito mútuo. Roberto e Marcelo celebraram 20 anos juntos ano passado. Seus pais dele, ambos, compareceram à comemoração. Houve lágrimas, abraços, pedidos de perdão tardios, mas sinceros. Minha mãe, antes de morrer, me disse algo que nunca esqueci. Fiquei com raiva quando vocês se divorciaram. Achei que era sua culpa, que não tinha tentado fortes, mas agora, vendo você feliz de verdade, vendo Roberto feliz de verdade, entendo. Às vezes amor significa deixar ir. Às vezes coragem é terminar, não continuar. Se você está me ouvindo e reconhece sua história na minha, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, se seu parceiro não te toca, não te deseja, há razão. Pode não ser sobre você, provavelmente não é. Mas merece honestidade, merece verdade, mesmo que doa. Segundo, sexualidade não é escolha. Seu parceiro não pode mudar quem é. Não importa quanto ame você. E forçar mudança apenas cria sofrimento para todos. Terceiro, perdão é possível. Não acontece de uma vez, é processo. Mas é possível amar alguém, perdoar alguém, e ainda assim não poder estar com essa pessoa. Essas coisas podem coexistir. Quarto, sua autoestima não depende de quanto alguém te deseja. Você é valiosa, independente, mas também merece parceiro que te veja, que te queira, que te escolha completamente. Quinto, vida após verdade é possível, é até melhor, porque autenticidade, mesmo dolorosa, é mais rica que mentira confortável. Minha história com Roberto não é história de amor romântico, é história de amor mais complexo, amor que reconheceu próprios limites, amor que escolheu verdade sobre conforto, amor que deixou ir para que ambos pudéssemos ser felizes. Hoje somos família. Estranha, não tradicional, mas família. Celebramos feriados juntos. Nossos filhos são próximos. André e Marcelo jogam futebol. Eu e Roberto ainda conversamos sobre tudo, agora sem peso de mentiras entre nós. Não lamento ano que passei sem ser tocada. Lamento dor, sim. Lamento tempo perdido. Mas não lamento porque me ensinou sobre resiliência, sobre compaixão, sobre importância de verdade. Me ensinou que merecemos ser amados completamente, não parcialmente. Que merecemos parceiros que nos escolhem por quem somos, não por quem fingimos ser. E aprendi que fim de algo não precisa ser trágico. Pode ser libertador, pode ser começo de algo melhor para todos envolvidos. Com gratidão pela jornada, pelas lições, pela vida que construí após verdade, Helena